Vamos analisar o perfil do próximo vice-presidente dos Estados Unidos e o motivo que levou Trump a escolhê-lo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora e uma coisa é certa: a escolha de Vance aconteceu após o atentado. Existiam vários candidatos. Cogitou-se até a possibilidade de Robert Kennedy abrir mão da sua candidatura independente e fosse compor a chapa com Trump. Kennedy estava no local da convenção republicana, o que indica que o abandono de sua candidatura para o apoio de Trump não é algo fora da realidade. Elon Musk tem sido um dos maiores financiadores da campanha de Trump. Chega a doar 45 milhões de dólares por mês. Musk telefonou para Trump e recomendou fortemente o nome do senador Vance. O próprio Vance descobriu minutos antes do anúncio oficial que ele seria o nome indicado para a vice-presidência. Se observarmos as pessoas que estão próximas de Trump na plateia da convenção, podemos observar o próprio Vance e, na mesma fileira, o jornalista Tucker Carlson. É perfeitamente factível acreditar que Tucker também tenha recomendado o nome do senador. Isso porque há uma convergência na visão de mundo dos dois. Now, J.D. Vance is the VP pick, and I think every person who pays close attention has got to be thrilled by that. And if you don't know much about J.D. Vance, I'm not even going to make a case for J.D. Vance. I'm going to tell you what I just saw, which is that every bad person I've ever met in a lifetime in Washington was aligned against J.D. Vance. It's a lot easier to tell who the people who are only in it because they like, I don't know, killing other people in pointless wars. Like, I know who those people are. And their odor is so powerful that I can smell one when he walks in the room. And every single one of those people in a line that would extend from Milwaukee to Chicago was lined up over the last week to knife J.D. Vance. Not on personal grounds. I mean, he's a perfectly nice guy. He's like one of the only members of the Senate with a happy marriage. True. But because they thought he would be harder to manipulate and slightly less enthusiastic about killing people. That's it. That he would be an impediment to their exercising power. And boy, they went after him in a way I've just kind of never seen. Vance acredita que a maior ameaça ao povo americano não está na Rússia. Ele acredita que os verdadeiros inimigos da América estão encrustados na burocracia estatal, o que chamamos de Deep State. Numa entrevista recente, ele deu a seguinte declaração: We should deconstruct the administrative state. We should basically eliminate the administrative state, January of 2025. I think that what Trump should do, like if I was giving him one piece of advice, fire every single mid-level bureaucrat, every civil servant in the administrative state, replace them with our people. Devíamos aproveitar o Estado administrativo para os nossos próprios fins. Deveríamos demitir todas as pessoas. Cada burocrata de nível médio, cada funcionário público do Estado administrativo. Substitua-os pelo nosso pessoal. Nosso pessoal é uma referência aos apoiadores patriotas da direita americana. Essa declaração é pertinente quando vemos o atentado contra Trump. Fortes indícios de uma conspiração interna, uma conspiração que só seria possível com a participação de funcionários de nível médio, como ele menciona. Ontem, descobriram que aquele prédio onde o atirador Thomas Crooks se posicionou para matar Trump estava cheio de policiais embaixo. Ali era um ponto de monitoramento da polícia. É menosprezar demais a capacidade mental dos cidadãos. Tentaram emplacar uma narrativa de que o atirador era uma pessoa solitária e que sofria bullying. Mas ontem também veio a público um vídeo dele se gabando da sua virilidade ao redor de amigos. Não me parece o perfil que estão tentando emplacar. Se existe conspiração, existem conspiradores. E a ideia de Vance é expurgar todos e colocarem apoiadores. Existe um plano de governo real para isso.
A equipe de Trump já montou uma reforma administrativa que, caso tenha maioria no Congresso, será uma das primeiras coisas a serem feitas. Trump vai caçar todos aqueles que boicotaram os Estados Unidos em prol de uma agenda globalista. Vence também é absolutamente contra o financiamento da máquina de guerra da Ucrânia. Ele já deu várias entrevistas e já votou como senador contra essas ajudas ao governo Zelensky. Well, I think foreign policy is not a nursery rhyme, and it should serve as a wake-up call, but it should serve as a wake-up call that we have to rebuild our own industrial base. Let's take another weapons system that's really important. The Patriot Interceptor system definitely, almost definitely, saved a lot of Israeli lives last night. The Ukrainians want thousands of those per year. Do you know how many we manufacture in a year, Jake? 550. We cannot possibly, I've repeated this for years now, we cannot possibly support Ukraine and Israel and our own defense needs in the way that these guys demand. So I think we should focus. I think Israel's a much closer ally, is a much more core American national security interest. And of course, we've got to focus on ourselves. That means encouraging the Ukrainians to take a defensive strategy. This is really important, Jake, because you're going to hear a lot of calls across Washington, D.C. that we now have to pass this supplemental. Right. But if we pass the Ukraine and Israel supplemental and send a ton of weapons to Ukraine that the Israelis need, we're actually weakening Israel in the name of helping them. It doesn't make any sense. It ignores mathematical reality. The supplemental, which your leader, Senator McConnell, has called on the House to pass, the supplemental contains money for Israel and Ukraine and Taiwan. So it's not a question of either or, it's a question of both. I think it is a question of either or, Jake, because it's not about the money again, it's about the weapons. If we pass the supplemental, we go from making 550 Patriot Interceptors to 650. That's 100 more, and the world needs thousands of these things. So really, it goes back to the basic math of this. If you don't make enough weapons to fight 3 wars, you've got to figure out how to focus. And my proposal is we focus on ourselves and we focus on our closest allies. So, como ferrenho antiglobalista, Vence acredita que esses recursos devem ser usados nos Estados Unidos, em prol do povo americano. O jornalista Tucker Carlson também pensa assim. Por isso, não duvido que ele tenha recomendado Vence ao Trump. Vence acredita que apoiar aliados é uma coisa, mas fomentar um experimento militar é outra. Ele defende o apoio militar a Israel e Taiwan, mas é contra a Ucrânia. Na sua visão, a guerra ucraniana foi provocada pela própria OTAN para usar aquele país como palco de experimentos militares, além de ser uma guerra de procuração com o intuito de neutralizar a Rússia, que após várias reformas estatais, não é mais um país favorável às agendas globalistas. Em janeiro deste ano, o vice de Trump disse o seguinte: há mais de um ano que defendo que o governo da Ucrânia é corrupto e não é confiável para rastrear adequadamente as nossas armas. Simplesmente não temos ideia para onde foi muito do nosso dinheiro. A corrupção está fora de controle. Mais uma razão para rejeitar mais ajuda. Bem, qualquer pessoa que não assista essa guerra como torcedor vê que o governo ucraniano está desviando não só dinheiro de ajuda, mas como também estão desviando para crime organizado o armamento enviado. Teve armas doadas para a Ucrânia que veio aparecer no Brasil, nas mãos de traficantes. Enquanto isso, Zelensky envia o seu próprio povo para a morte sem nem sequer dar o suporte necessário. A Ucrânia só recebeu um pacote de ajuda este ano porque o governo Biden fez uma manobra no Congresso e juntou Taiwan, Israel e Ucrânia no mesmo pacote. Para não abandonar Israel, os republicanos acabaram aprovando. Mas agora está mais claro do que nunca que com Trump e Vence, esse apoio será rompido imediatamente. Trump prometeu acabar com a guerra e é assim que ele vai fazer. Vai mandar o governo corrupto da Ucrânia se virar. A direita brasileira ainda está inebriada com narrativas sobre essa guerra, mas nos Estados Unidos a direita é contra o globalismo e pró-Estados Unidos.
não querem colaborar com guerra instigada pela OTAN. Country. And I think it's ridiculous that we're focused on this border in Ukraine. I got to be honest with you, I don't really care what happens to Ukraine one way or another. Parem para pensar, se esses posicionamentos de Vance fosse um problema para a direita americana, ele jamais ganharia esse cargo. Vance já deu declarações contra Trump no passado, mas esse assunto foi dado como superado pelo futuro presidente. A escolha dele também tem uma estratégia eleitoral. A região que ele representa será decisiva se as coisas ocorrerem como estão sendo apontadas nas pesquisas. Trump teria uma vitória fácil no Sul e precisaria apenas de um pequeno esforço para garantir 3 estados no cinturão da ferrugem. Uma região que tende a votar com os democratas. Se Vance garantir a vitória para Trump nessa região, a eleição está praticamente selada. Agora, Vance não sofre resistência apenas por ser contra a guerra provocada pela OTAN. Os grupos supremacistas brancos também criticaram a escolha dele por conta da sua esposa. Eles consideram que Vance não preserva a pureza da raça branca, um discurso tipicamente racista e condenável. Então, Vance vai ter que enfrentar os racistas e os globalistas. Vale lembrar que o vice-presidente nos Estados Unidos também ocupa o cargo de presidente do Senado. Ele será o responsável pela pauta. Se os republicanos conseguirem maioria na Câmara, Trump poderá fazer várias mudanças na estrutura do Estado americano. Por isso, algumas agências governamentais temem tanto sua vitória. Como eu já falei anteriormente, existe um plano de governo para fazer sérias mudanças no Deep State. A CIA e o FBI estão na mira. Talvez isso explique o atentado contra Trump. Vance, no auge de seus 39 anos, é visto como o homem a dar continuidade à ideologia trumpista, que praticamente dominou o Partido Republicano. Trump vencendo, será essa linha que prevalecerá. Pessoal, muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Obrigada pelo apoio de todos vocês. Compartilhem esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!